Esse é o Agenda Econômica. Estamos examinando aqui os novos desafios do Mercosul. Nossa convidada é a senadora Ana Amélia Lemos, do PP do Rio Grande do Sul. Participa do programa o jornalista Floriano Filho. Senadora, vamos analisar alguma coisa bem específica lá do Rio Grande do Sul, mas fazendo a contraface com o Mercosul. Nesse período todo, nessa trajetória de mais de 20 anos do Mercosul, o que isso representou de mudança, de problema, de ganhos, de dificuldades para a economia gaúcha especificamente? Ele teve muitos ganhos, primeiro porque você criou uma dinâmica diferente na fronteira, né? Então você criou uma interatividade maior. Embora ainda hoje, mesmo com os acordos fronteiriços, primeiro foi feito exatamente com o Uruguai, mas hoje, ouvindo uma exposição de um bombeiro do meu estado, se tiver um caminhão com água de bombeiro no Uruguai, em Rivera, e tiver um incêndio em Livramento, esse caminhão não pode passar. Se um bombeiro uruguaio vier socorrer por solidariedade, não porque a lei permite, vier socorrer e ajudar, e tiver um acidente, como aconteceu recentemente, tem que imediatamente o corpo dele ser levado urgente para entrar e ser hospitalizado só lá no Uruguai. Gente, enquanto essas coisas simples não forem resolvidas, o povo que mora ali não entende de Mercosul ou de integração. A integração só se dá na hora que a pessoa passe e cruze e tenha esses acessos simplificados. A Rivera tem um aeroporto de padrão internacional. Eu saio de Porto Alegre, poderia pegar um avião, sair de Porto Alegre em 45 minutos estar em Rivera, que é um aeroporto internacional. E atravessar uma rua e estar em Santana do Livramento, que é uma cidade que fica 500 quilômetros de Porto Alegre. O que acontece? A taxa de embarque do bilhete aéreo que eu vou pagar é uma taxa de bilhete internacional, estando na cidade do lado de Livramento. O que aconteceu com isso? Inviabilizou uma empresa uruguaia de fazer os voos cobrando $50 a passagem. Então, ela vai pagar mais 50, então torna inviável, porque ela passa a competir com ônibus, e se vão 4 ou 5 pessoas, ou vão de carro, então torna mais barato. Sabe o que está me lembrando? Então, essas coisas, Beto, tornam a relação de fronteira, digamos, inexplicável do ponto de vista da barreira. A dificuldade também do rigor que tem a fronteira. Eu agora fiz uma viagem de 7.000 quilômetros. Eu saí de Rio Branco, no Acre, com um casal de amigos, o Napoleão Salles e a mulher dele, a Carla. Nós saímos de carro de Rio Branco, no Acre, fizemos todo o Peru, toda a Bolívia, o norte do Chile e o norte da Argentina. 7.000 quilômetros. Saímos do Acre, né, lá em Rio Branco, e fomos entrar em São Borja, lá na fronteira com a Argentina. Foi uma das experiências mais fantásticas que eu já tive. Isso que eu, em 79, de mochila, saí de Porto Alegre com mais 3 colegas e fomos até o Equador de mochila, em 79, no inverno. Tá? Passando pelo trem das nuvens da Bolívia, que sai da fronteira com a Argentina, lá em Villason, e chega em La Paz, em altitudes superiores a 6.000 metros acima do nível do mar. Mas essa foi muito boa para ver como é que está funcionando. Então, você tem muito mais facilidade lá em cima, digamos, na região dos Andes, né? Com tranquilidade, chega lá, dá documentação, passa e tal. Quando chega aqui na proximidade, já fica um pouco mais complicado. Mesmo que lá em São Borja, você tenha com São Tomé, que é do lado argentino, uma aduana, digamos, binacional. Então, isso já é um avanço. É uma coisa como nos Estados Unidos e Canadá, vocês já devem ter passado por lá e viram como é que funciona. Então, isso foi um avanço, mas as coisas práticas dessa relação, de você estar em Santana do Livramento, uma pessoa que precisa de hemodiálise, ela não pode fazer
atravessando uma rua. Ela tem que andar 300 quilômetros de carro para ir a Pelotas ou ir a Santa Maria fazer hemodiálise. Então não é... E há em Rivera, que é uruguaia, e há uma rede hospitalar. Então, só a integração vai ser prática quando o cidadão de Santana do Livramento puder atravessar a rua, ir lá e fazer e pagar. Então, a prefeitura de Santana do Livramento, em vez de salvar uma instituição que está lá com problemas, vai lá e pague por um preço menor, porque é mais barato lá do outro lado. Facilitar a circulação. Isso tudo me faz lembrar, há mais de 10 anos, quando eu estudava regulação de telecomunicações, e faziam a gente ler um livro chamado A Morte da Distância, em português, né? Ou seja, o que manda é a logística e as redes de comunicação e informação. E por isso que a China também chega aqui, o que às vezes a gente não consegue fazer do lado. Vocês viram o que a China fez para mostrar para os chineses a pororoca? Vocês viram o que fizeram? O que ela fez? Vocês viram, gente? Uma lição. Floriano, a China mandou uma equipe. Amapá. Mandou uma equipe para o Amapá ou para o Amazonas? Amapá. Mandou uma equipe de televisão. Araguari. Contratou engenheiros brasileiros em tecnologia de informação. Contratou 3 helicópteros, um deles com a torre para fazer o satélite, pegar a imagem. E aí eu gostei de um ribeirinho lá que mora, que alugou a casa dele, né, Beto? Que ele disse assim, veja só que coisa incrível, eu não consigo de celular falar daqui para o lado dali, mas a China bota uma imagem daqui direto para a China, ao vivo, dali, né? Ao vivo. Veja só, então, quer dizer, eles vieram buscar uma imagem, né, brasileira de uma coisa que impressionou os chineses, que é a pororoca. E aí o ponto que eu ia chegar com a senhora é justamente isso, porque o Beto levantou essa questão fronteiriça, né, do Rio Grande do Sul. Mas hoje a gente tem ali a Venezuela que entra para o Mercosul e que está distante dessa área tradicional que estava no imaginário aqui nosso, né, de que era só o Sul, o próprio nome, né, Mercosul, o próprio nome está dizendo que é o Sul. E agora a gente tem um parceiro no norte, quer dizer, que tem ligações muito estreitas com esses parceiros andinos que a senhora fez referência. Né? Será que isso vai facilitar a entrada o que muda com a entrada da Venezuela? Isso vai facilitar uma visão que saia só desse miolo do Sul e a gente amplie nossos horizontes? É claro que você, para avançar, você tem que melhorar a relação, né? Discutir a relação, mas precisa discutir a relação. Né? Tem que discutir a relação. E nós precisamos urgentemente dar essa, eu diria, ajustada nesse mecanismo, que é muito bom. É um mecanismo, o problema do mecanismo é que é uma união aduaneira, né? Ele não é uma zona de livre mercado, né? É uma união aduaneira com regras. Então, ajustar um pouco mais, ter mais clareza nisso, porque as coisas, com esse problema do Paraguai, deu eu diria, uma desestabilizada nas relações institucionais e políticas dentro do Mercosul. Agora mesmo, nós estamos também vivendo esse problema na Bolívia com não só a questão dos jovens que estão presos lá, mas também com um senador de oposição que está asilado na Embaixada do Brasil em La Paz. Isso não ajuda muito e eu penso que, às vezes, as decisões políticas têm que ser mais efetivas. Né? Mas a Bolívia solicitou adesão, né? Ao Mercosul. Sim, eu sei, mas eu estou dizendo que essa situação desse embaixador, desses episódios, eles acabam contaminando a relação comercial e política, né? Porque não está sendo resolvido adequadamente. Outra coisa, a eleição na Venezuela. Como é que a Venezuela vai ficar do ponto de vista econômico na era pós-Chávez? Uma coisa é o Chávez, com a liderança que tinha, com a forma de ser, de um sucessor que não tem o mesmo perfil, nem a mesma, digamos, a mesma interlocução. E nem é ele que está aqui falando. Então, diz que as pessoas são insubstituíveis. Algumas são, né? Nesse caso, para a Venezuela, o Chávez era o Chávez. Então, é difícil você imaginar Cuba sem os Castro, né? Que você fica com essa coisa... São símbolos. São símbolos. E eles têm peso, esses símbolos, sobre os seus respectivos países. Então, essas dificuldades que nós estamos vivendo, não sei se não é, às vezes eu penso que o governo brasileiro tem assim quer arrumar, mas não tem digamos, não avança o sinal, não quer ser agressivo, não quer demonstrar hegemonia. Outra coisa é que as diferenças tarifárias entre esses países que vão entrar são
são muito distantes. O Chile, por que nunca entrou no Mercosul? Por causa disso. Então, a tarifação do Chile é bem diferenciada dos demais países do Mercosul. O Chile está muito mais vinculado à América do Norte, à Ásia, tem uma relação com a Ásia muito grande, o Pacífico, Unidos, né? Pelo Pacífico, até hoje o Chile está mais ligado à Ásia do que aos Estados Unidos, né? Porque pela importância, Japão, tudo. E por quê? Também porque fez um controle sanitário rigoroso. Quando passamos pelo Chile, pela fronteira, nós levávamos frutas chilenas compradas na Bolívia para ter lanche, porque a gente passa por muito tempo sem nada, né? Sem qualquer tipo de lanchonete para você, né? Então você tem que estar preparado. Aí quando chegamos lá na fronteira, eu viajando com então nós vamos tudo que nós temos aqui, né, de alimentos e tal. E tínhamos lá num isoporzinho lá, o que tinha? Tinha lanche, tinha pão, aí tinha frutas. Aí ele chegou, o fiscal olhou todo o carro e disse, não, isso aqui não pode passar, tem que deixar fora. Tinha até uma planta que nós tínhamos colhido lá numa ilha na Bolívia, perto lá de Puno, que nós subimos uma ilha lá. Puno é onde estão aquelas ilhas flutuantes, onde se mora, que é muito bonito, no Lago Titicaca. E subimos uma ilha lá e nessa ilha tinha para subir era 3.600 metros de altitude. Então, ao meio-dia, você quando chegou assim no meio do caminho, ninguém conseguia respirar, né? Porque falta o ar, né? E você andando muito alto e ainda meio-dia. Aí o guia que estava conosco disse, um momentinho, parem um pouquinho todos. Arrancou uma planta e disse assim, friccionem a planta na mão e cheirem, inalem. Gente, é como se você pegasse assim, um tubo de oxigênio e botasse dentro do nariz. Então, né? É incrível, chama-se munha essa planta. Parece uma hortelã hiper concentrada, né? Aí nós pegamos a planta para trazer, porque como era uma coisa boa, porque achamos que isso era bom para quem tem sinusite, essas coisas. Não teve dúvida. Aí a gente, aí a gente percebeu a importância que é o rigor desse controle. Porque é por aí que entram os problemas sanitários, né? Como entrou aqui no Brasil, a pesca suína africana veio pelos aviões da comida que veio de lá. Senadora, tem uma pergunta aqui que não pode ficar de fora. Diga. É a questão do arroz. Sim. Sabe por quê? Houve a proposta de se estabelecerem cotas, né, para essa comercialização, sobretudo o arroz do Rio Grande do Sul, para o Mercosul, que aí tem, né, a competição aí não é mole não, né? Como é que isso poderia funcionar? O que será? Nós temos que fazer essa regulação dessa forma. Já que, por exemplo, se a Argentina protege a sua indústria, impondo barreiras para a entrada dos produtos nossos lá, nós também temos que ter um grau relativo médio. Eu não sou radical, né? Vamos fechar a barreira e tal. A menos que o país tome uma medida radical também, aí você dá... comércio é isso, toma lá da cá, né? Não ficando passando a mão no ombro. Então, se o Uruguai quer vender o seu arroz, o Uruguai produz só para o Brasil. Ele produz arroz para o Brasil. Porque o Uruguai não tem mercado para produzir a quantia de arroz que ele faz. Sim. Então, e nós estamos produzindo. Nós temos que encontrar de novo os mecanismos de juntar e exportar para mercados consumidores. Esse é o ato de inteligência que nós estamos fazendo. Há um esforço grande, fazia o ministro Mendes Ribeiro Filho, agora imagino que o ministro vai continuar, uma cadeia produtiva do arroz, para buscar esses mercados, estabelecer cotas, sim, né, da chegada de arroz uruguaio, para evitar um desmanche numa atividade extremamente tradicional no Estado. A produção de arroz, né, arroz irrigado, com alta tecnologia, com variedades muito importantes, e estamos exportando também arroz. Nós já exportamos arroz, e a qualidade do arroz brasileiro hoje, especialmente do Rio Grande, né, que lá é irrigado. Agora, o Uruguai está produzindo mais de 1 milhão de toneladas, que vem tudo para cá. Se ele chega na hora da comercialização aqui, vai lá embaixo a produção. Senadora... o preço para o produtor. Senadora, há uns 5 anos atrás, eu estava lá nos Estados Unidos fazendo uma pesquisa sobre formulação de políticas comerciais pelo Congresso dos Estados Unidos. Estava lá na Câmara dos Deputados deles, e é interessante como a abordagem que eles têm sobre comércio é totalmente diferente da nossa aqui no Brasil, como o Congresso dos Estados Unidos tem um papel decisivo e prioritário nessa formulação das políticas comerciais deles, que aqui no Brasil é exercida preponderantemente pelo pessoal do Itamaraty e pelo Ministério da Indústria e Comércio.
o Congresso aqui e ali tem opiniões, mas não há uma participação efetiva na formulação das políticas comerciais. Como é que esses atores, porque eu entendi um pouco das colocações da senhora, que há uma certa leniência, às vezes, do governo. A senhora falou o governo, mas o governo é composto por diversos atores. Tem aqui no Brasil, né? Tem o Itamaraty, tem o Ministério, aqui alguns parlamentares são mais atuantes nessa área comercial do que outros. Enfim, a senhora aponta o dedo para determinados atores e essa divisão de papéis para a gente evoluir nesse processo? Nós temos acordos comerciais aqui que entram no Senado, que tem que apreciar, que duram não sei quantos anos. Então, primeiro que tem um erro de origem. Os americanos criaram, inclusive, o Fast Track, né, que é a tramitação rápida, que agora está se criando aqui para esses acordos. Às vezes é acordos de cooperação, mas acordos comerciais também. Os agentes nos Estados Unidos, para você ter uma ideia, o Itamaraty americano tem 10 pessoas só para a área de produção agropecuária na China. O Departamento de Estado. De Comércio, Departamento de Estado, está 10 pessoas lá. Nós não temos o mesmo grau de inserção na economia como deveria ter. No caso da nossa área, que é a área específica, que é a área da agropecuária, a presença de um adido agrícola foi só recentemente implementado. O Itamaraty resistiu um pouco e tal, porque não é da carreira do Itamaraty, mas se o Itamaraty tivesse se preocupado com antecedência, de formado diplomatas com expertise na área do comércio agrícola ou setor primário, teria feito. Hoje, embaixador da França, da Alemanha, desses países que têm força nesses setores, eles têm, como os Estados Unidos, a representação lá cuidando da área comercial. Eles são verdadeiros, digamos, garotos propagandas. E defensores ali. Eles vão... Aquilo é uma questão de Estado, né, que eles fazem. Sempre tem um representante do cinema também. Foi bom lembrar disso. Também isso, quer dizer, levando tudo, a cultura, o comércio, os produtos, tudo que possa ajudar a mostrar o que eles são. Qualquer país desses desenvolvidos, né? Então, eu acho que faltou isso agora. Então, felizmente, ainda o Itamaraty superou essa resistência que tinha o adido agrícola, mas é preciso um empoderamento da diplomacia nessa área comercial, econômico-comercial. E também nos nossos agentes políticos, aqui no Congresso mesmo, né? Nós cobrarmos mais, nós sermos mais efetivos, mais protagonistas no aspecto da pressão sobre o Poder Executivo. Acho que o Congresso ele não pauta muito, a gente fica muito assim esparso, né, em coisas que não temos em relação à política econômica. Estamos chegando ao final do nosso programa Agenda Econômica por hoje. Queremos agradecer muito a sua audiência. Contamos com as suas sugestões, as suas críticas, que podem ser enviadas para esse endereço que está aí na sua telinha, www.senado.leg.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Agradecemos muito a participação da senadora Ana Amélia Lemos. Muito obrigado, senador. Estaremos sempre de portas abertas. Agradecemos também a participação do jornalista Floriano Filho. Ficamos por aqui. Até o próximo Agenda Econômica. Tchau.